Ora, vamos começar então por falar aqui de vizinhança epsilon de um dado número. Temos aqui um número A, temos um número real qualquer, pode ter sinal mais, pode ter sinal menos. Temos aqui um número epsilon positivo e esta expressão, módulo de x menos A menor do que epsilon, significa que os valores de x que podemos substituir aqui de modo a que esta desigualdade seja verdadeira são todos aqueles que estão entre A mais epsilon e A menos epsilon. O que significa que são todos aqueles que estão no intervalo aberto A menos epsilon, A mais epsilon. Portanto, estas três afirmações são equivalentes no sentido de que se um valor qualquer de x satisfizer uma delas, satisfaz as outras todas. E se um valor qualquer de x falsear alguma delas, falseia as outras. Portanto, aquilo que estávamos a dizer era que uma vizinhança epsilon de A, que representa um intervalo na reta real, de centro A, e depois de extremo superior, digamos assim, A mais epsilon, e de extremo superior A menos epsilon. Isto é, a partir do centro nós marcamos epsilon para este lado e epsilon para este. Então, dados os números reais A e epsilon, suponhamos que queremos resolver esta igualdade, isto é, ver quem é x, conhecendo previamente A e epsilon, de modo a que a desigualdade seja válida. Convém aqui recordar previamente qual é o significado de uma desigualdade deste tipo. Módulo de x menor ou igual a 2 representa os valores reais que substituídos neste x fazem com que esta desigualdade fique válida. Recorda que menor ou igual representa uma relação que é satisfeita quando o que está deste lado é menor ou é igual ao que está deste. Por exemplo, se pusermos aqui 2, esta inequação fica verdadeira porque módulo de 2 dá 2 e 2 é igual a 2, neste caso vale o sinal igual. Se pusermos menos 1, a desigualdade também vale porque o módulo de menos 1 é 1 e 1 é menor do que 2. Portanto, ou vale uma ou vale outra. O conjunto de valores de x que satisfaz uma inequação deste tipo são todos os valores que estão situados no intervalo de menos 2, 2, excluindo estes dois extremos se tivermos aqui apenas menor e incluindo os extremos se tivermos aqui igual. Portanto, módulo de x menor ou igual a 2 representa os valores de x entre menos 2 e 2, o que corresponde a verificar-se ao mesmo tempo menos 2 menor ou igual a x, que está aqui, e x menor ou igual a 2. Portanto, para qualquer valor de x tem que se verificar ambas para a dupla desigualdade valer. É fácil então ver que uma inequação deste tipo não tem solução nenhuma. Portanto, não há nenhum valor de x cujo módulo seja menor ou igual a menos 1, porque os módulos são valores maiores ou iguais a zero. Portanto, esta desigualdade dupla não pode acontecer. Voltando à solução desta inequação, esta desigualdade significa que o que é passado dentro do módulo está entre menos e mais epsilon. Se somarmos agora A aos três membros que aqui temos, ficamos com A menos epsilon, somarmos com A neste. A menos A deixa neste membro apenas x e aqui neste ficamos com A mais epsilon. Por exemplo, se quisermos resolver esta inequação, que podemos ler os valores de x cuja distância ao ponto 2 terços é menor do que 1 meio. Portanto, podemos ler isto como vizinhança 1 meio do ponto 2 terços. Podemos escrever a desigualdade desta forma. Somando agora 2 terços a cada membro, ela passa a ser esta e, portanto, ficamos com x entre 1 sexto, resulta desta operação, e 7 sextos, que resulta desta. Portanto, temos um intervalo centrado no ponto 2 terços e temos 2 terços mais 1 meio que dá 7 sextos e 2 terços menos 1 meio que dá 1 sexto. Então, como exercícios, podes tentar dizer quais são os valores de x, ou em que intervalo estão os valores de x que satisfazem cada uma destas três inequações. Primeira parte.
Segunda parte, se soubermos que o gráfico de seno de x, que é uma sinusoide, que é uma curva deste tipo, portanto, que tem aqui como valores máximos mais 1 e como valores mínimos menos 1, em que região do plano se pode encontrar o gráfico de uma função qualquer, f de x, tal que o módulo de seno de x menos f de x seja menor do que 2 terços. Podes carregar no pause do vídeo e tentar pensar nas perguntas acima. Então, vamos à primeira inequação. Módulo de x menor ou igual a π representa uma desigualdade dupla deste tipo, que nos diz apenas que x está entre mais π, que é aproximadamente 3,14, e menos π. Por exemplo, se substituirmos na inequação o valor menos 1 meio, que ficará para aí aqui, temos menos 1 meio menor ou igual a π e podemos verificar que a desigualdade fica válida porque o módulo de menos 1 meio dá mais 1 meio e 1 meio é de facto menor ou igual a π. Se substituirmos no x o π, ficamos com x menor ou igual a π, falta aqui igual, e portanto como o módulo de π é π, ficamos com π menor ou igual a π, o que é uma desigualdade válida porque vale aqui o sinal igual. Na segunda pergunta temos módulo de x menos 2 menor do que 1. Podemos escrever a desigualdade desta forma. Somando 2 aos 3 membros, passamos desta forma para esta aqui, o que nos situa x entre 1 e 3. Portanto, esta desigualdade, em termos dos valores de x que podemos pôr aqui, representa os valores situados no intervalo de centro 2 e de raio 1. Portanto, é a vizinhança 1 do ponto 2. Vizinhança 1 do ponto 2. Relativamente à terceira, módulo de 2 menos x menor do que 0, convém primeiro vermos aqui que termos módulo de x menos a é a mesma coisa que termos módulo de menos a menos x, porque este menos distribuído por esta expressão dá menos a mais x, que é o que temos aqui nesta. E esta expressão é exatamente a mesma que esta aqui, porque o módulo elimina aqui o sinal menos. Portanto, tanto faz termos 2 menos x como x menos 2. Voltando ao exemplo acima, podes ver que se um dado número está à distância de 2 e é a uma distância de 2 menor do que 1, também o 2 está à distância desse número menor do que 1. Portanto, nós podemos trocar a ordem em que estas duas parcelas aparecem aqui. Então, módulo 2 menos x menor do que 0 é a mesma coisa que módulo de x menos 2 menor do que 0. É a mesma coisa que x menos 2 entre menos 0, que devíamos ter posto aqui, e mais 0. Passando o 2 para o outro lado, é a mesma coisa que x estar entre 2 e 2. Esta inequação é sempre falsa. Portanto, não há nenhum número que satisfaça uma inequação deste tipo. Portanto, não há nenhum número que seja ao mesmo tempo maior do que 2, que é o que esta diz, e ao mesmo tempo menor do que 2, que é o que esta diz. Repara que se substituirmos aqui x por 2, obtemos uma inequação falsa, porque 2 menos 2 dá 0, o módulo de 0 é 0, e 0 não é menor do que 0, é igual a 0. Se substituirmos por qualquer outro número sem ser 2, isto vai dar maior do que 0, e, portanto, nenhum número maior do que 0 é menor do que 0. Portanto, nenhum valor de x satisfaz esta inequação. É sempre falso. Aqui estou apenas a recordar-te que o módulo de uma expressão qualquer nunca toma sinal menos. Portanto, este módulo nunca pode ser menor do que 0. Finalmente, no terceiro exemplo, nós conhecemos o gráfico da função seno. Considera que é este com cor azul. E queremos saber onde é que fica o gráfico de uma função f de x qualquer, tal que a distância entre seno e f de x seja menor ou igual a 3. Convém notar-se aqui que esta distância, esta expressão, significa o quê? Por exemplo, eu pego um dado valor de x, por exemplo, o valor x π meios, o seno de π meios é 0, portanto, o seno de π meios é 1, π meios é aqui, o seno é 1, toma aqui o valor máximo, e eu calculo o valor de f de x para π meios e ele não pode estar nem mais do que 2 terços acima, nem mais do que 2 terços abaixo. Esta tira que está aqui com cor encarnada é construída como
Para cada ponto, nós contamos 2/3 para baixo e 2/3 para cima. Portanto, qualquer ponto que esteja aqui está à distância do valor de x, é uma distância do valor de x inferior a 2/3. Portanto, qualquer função que tenha o gráfico limitado por estas duas linhas vermelhas pode ser o gráfico de uma função que se relaciona com o seno desta forma. Por exemplo, podemos considerar uma função com este gráfico a verde.